E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que eu sei que deixa muita gente de cabelo em pé, a viabilidade de negócio. E esse negócio de, será que essa ideia vai dar certo? Será que eu vou perder dinheiro? É de tirar o sono mesmo. Exato. E para a gente não navegar nesse mar sem bússola, a gente trouxe um guia para nos ajudar, um e-book do Sebrae SP que explica tintim por tintim como analisar a viabilidade de um negócio. Isso aí, o mapa da mina, pra quem quer tirar a ideia do papel e transformá-la num negócio de sucesso. E você que está aí do outro lado já se pegou pensando se aquela sua ideia brilhante é realmente viável. Se sim, prepare-se, porque hoje a gente vai desvendar esse mistério juntos. Então vamos começar do começo. O que é, afinal, a viabilidade de um negócio? Em termos simples, é a capacidade que ele tem de dar lucro e se sustentar ao longo do tempo. Tipo, será que ele vai conseguir pagar as contas e ainda sobrar um dinheirinho no final do mês? É tipo construir uma casa, né? A viabilidade é como garantir que a fundação é forte o suficiente para sustentar tudo. Exatamente. E construir um negócio sem analisar a viabilidade é como sair navegando sem saber para onde ir. A chance de você se perder no caminho ou até mesmo naufragar é enorme. E o e-book do Sebrae está cheio de histórias de empreendedores que aprenderam essa lição da maneira difícil. Como a história da Isabel e do Joaquim, que se empolgaram com a ideia de expandir a escola Criança Feliz, mas acabaram investindo mais do que a expansão podia gerar de retorno. É, eles deram um passo maior que a perna e quase se afundaram em dívidas. Ainda bem que conseguiram ajustar as coisas a tempo. Mas e aí, como a gente evita cair nessa armadilha? Por onde a gente começa a analisar a viabilidade de uma ideia? O primeiro passo, e um dos mais importantes, é entender os investimentos e gastos envolvidos em tirar a ideia do papel. Afinal, todo negócio precisa de recursos para funcionar. Beleza? Mas que tipo de investimentos a gente precisa considerar logo de cara? O e-book separa os investimentos em duas categorias principais: os investimentos fixos e os gastos fixos mensais. Os investimentos fixos são aqueles bens essenciais para o funcionamento do negócio que você compra uma vez e usa por um bom tempo. Tipo, os equipamentos, móveis, reformas, a estrutura física do negócio. Isso aí, é o alicerce, a base do seu negócio. Já os gastos fixos mensais são as despesas que você vai ter todo santo mês, que você venda muito ou venda pouco. Tipo, aluguel, salários, conta de luz, internet. Exatamente. São as contas que não dão trégua mesmo que as vendas estejam fracas. E para ilustrar esses conceitos na prática, o e-book usa a história da Zilda, uma personagem que sonhava em abrir uma loja de roupas. A Zilda, a empreendedora modelo. E como ela lidou com esses custos? Ela foi super organizada e fez um planejamento detalhado. Para os investimentos fixos, como reformas, balcões, vitrine e computador, ela estimou um total de 21.405 mil reais. Caramba! E os gastos fixos mensais, quanto ela calculou? Ela chegou a um total de 6.270 mil reais por mês, incluindo o aluguel do espaço, salários, encargos trabalhistas e uma verba para marketing. Nossa, abrir um negócio realmente exige um bom planejamento financeiro, né? Mas além desses custos fixos, tem mais alguma coisa que a gente precisa levar em conta? Tem sim, e é um ponto que muitos empreendedores iniciantes acabam esquecendo: o capital de giro. Capital de giro, que bicho é esse? É aquela reserva financeira que garante que a empresa vai conseguir se manter nos primeiros meses antes das vendas decolem e comecem a cobrir os custos. Ah, entendi. É tipo um colchão de segurança para evitar que a empresa quebre logo no começo, né? Isso aí. O capital de giro precisa cobrir os gastos fixos, lidar com imprevistos e até mesmo possibilitar investimentos em marketing para atrair clientes. Sem ele, o risco de ficar no vermelho é enorme. Faz sentido. E a Zilda, nossa heroína do planejamento, se preocupou com o capital de giro. Pode apostar que sim. Ela calculou que ia precisar de R$ 64.915 reais para os primeiros meses da loja, incluindo 6 meses de reserva para cobrir os gastos fixos, mais os custos com a abertura da empresa, marketing, treinamento da equipe e a compra do estoque inicial. Mas a Oura não brinca em serviço, hein? Mas e se a gente ignora o capital de giro? O que pode acontecer? O e-book conta a história da Virginia, que abriu uma loja de bijuteria sem se preocupar com essa reserva financeira. E adivinha? Ela ficou sem dinheiro para manter a loja funcionando e teve que recorrer a empréstimos com juros altíssimos. Eita! Mais um exemplo de como o planejamento é crucial para evitar dor de cabeça no futuro. Com certeza. E depois de definir o capital de giro, a gente precisa pensar em outro fator importantíssimo para o sucesso do negócio: as metas de venda. Metas de venda. Tipo, quando a gente quer vender por mês. Parece simples, mas imagino que definir metas realistas seja um desafio. E tanto. Não adianta a gente chutar um número qualquer, né? A gente precisa ter metas desafiadoras, mas ao mesmo tempo alcançáveis. Definir metas de venda realistas é essencial para projetar o faturamento e calcular o tempo que vai levar para recuperar o investimento. Mas como a gente define essas metas sem cair no atismo? O Sebrae recomenda que a gente analise vários fatores: o número de clientes em potencial, a concorrência no mercado, a estrutura de vendas, o tamanho do mercado que a gente quer atingir e a capacidade de atendimento do negócio.
É como montar um quebra-cabeça. É muita coisa para considerar. E a Zilda, como ela definiu as metas de venda dela? Ela fez uma pesquisa de mercado bem completa para entender o cenário da loja dela e, com base nisso, definiu uma meta de faturamento mensal de R$ 35 mil. Uma meta ambiciosa, mas que parece bem pé no chão. É importante ter metas que nos motivem a ir além, mas que também sejam realistas para evitar frustrações. Exatamente. Senão a gente desanima antes mesmo de começar. E com as metas de venda definidas, o próximo passo é mergulhar num terreno que, para muitos empreendedores, pode parecer um bicho de 7 cabeças: os gastos variáveis. Gastos variáveis. Qual a diferença deles para os custos fixos que a gente já falou? Os gastos variáveis são aqueles que mudam de acordo com o volume de vendas. Se você vende mais, eles aumentam. Se você vende menos, eles diminuem. Tipo, comissões de vendedores, impostos sobre as vendas, custo das mercadorias. Exatamente. É fundamental que a gente inclua esses gastos na análise de viabilidade para ter uma visão completa e realista dos custos do negócio. Se a gente ignorar os gastos variáveis, a estimativa de lucro pode ficar errada e a gente pode ter uma surpresa desagradável lá na frente. Verdade. E a Zilda, como ela calculou os gastos variáveis da loja dela? Ela foi bem detalhista. Estimou que ia gastar R$ 1.650 por mês com comissões para os vendedores, R$ 2.639,9 com impostos do Simples Nacional e R$ 21 mil com a reposição do estoque, totalizando R$ 25.389 por mês em gastos variáveis. Pelo jeito, a Zilda não deixa passar nada. Mas o e-book fala de algum caso de alguém que não se atentou aos gastos variáveis. Sim. Tem a história do Jerônimo, que abriu uma fábrica de enlatados sem considerar os impostos na análise de viabilidade. Eu imagino que isso deu problema, né? E como? Ele teve que aumentar os preços dos produtos depois de alguns meses para cobrir os custos com os impostos, o que acabou prejudicando as vendas dele. Por isso é tão importante ter uma estimativa precisa dos gastos variáveis para evitar surpresas e garantir que o negócio seja realmente viável. Show! Já vimos os custos fixos, o capital de giro, as metas de venda e os gastos variáveis. Qual o próximo passo na nossa jornada rumo à viabilidade? Agora a gente vai desvendar um conceito fundamental que responde à pergunta: quanto eu preciso vender para que meu negócio se sustente? E esse conceito se chama ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Parece complicado. Me explica direitinho o que é isso. É o volume de vendas que a gente precisa ter para cobrir todos os custos, sem ter lucro nem prejuízo. É como se a gente estivesse equilibrando uma balança com os custos de um lado e as receitas do outro. Quando a balança fica nivelada, a gente atingiu o ponto de equilíbrio. Ah, entendi. É o mínimo que a gente precisa vender para manter o negócio funcionando sem estar no vermelho, né? Isso aí. Calcular o ponto de equilíbrio é essencial para a gente entender se o negócio é viável, para definir estratégias de venda e direcionar os esforços para alcançar a lucratividade. Essa é uma ferramenta bem poderosa. E como a gente calcula esse ponto de equilíbrio? Tem alguma fórmula mágica? Tem sim. O Sebrae, no e-book, ensina a fórmula. Ponto de equilíbrio, gastos fixos mensais. 1. Gastos variáveis, faturamento. Uau, então a gente vai precisar de uma calculadora para essa, hein? Mas e a Zilda, como ela se saiu com essa fórmula? Ela arrasou. Aplicou a fórmula direitinho, considerando os gastos fixos e variáveis dela, e chegou a um ponto de equilíbrio de R$ 22.833,21. Isso quer dizer que ela precisa vender pelo menos esse valor por mês para cobrir os custos e manter a loja funcionando. Nossa, saber o ponto de equilíbrio realmente dá uma noção clara de quanto a gente precisa vender, né? Sim, é como ter um mapa que te mostra o caminho para o sucesso. E depois de calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa analisar um relatório importantíssimo para a saúde financeira do negócio: o demonstrativo de resultados. Demonstrativo de resultados. Isso não é coisa de contador. É sim, mas é fundamental que o empreendedor também entenda esse relatório. Ele mostra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo em um determinado período, comparando as receitas e despesas. Tipo o raio-x das finanças do negócio. Exatamente. E o e-book do Sebrae explica direitinho como analisar esse relatório e usar as informações para tomar decisões mais estratégicas. E é legal. E a Zilda ela usou o demonstrativo de resultados para analisar a loja dela. Usou sim. Ela projetou que ia começar a ter lucro a partir do 7º mês de funcionamento da loja, com um lucro de R$ 3.341, o que representa 9,55% do faturamento. Que notícia boa. Parece que o planejamento da Zilda está no caminho certo. Mas e se a gente não entender direito o demonstrativo de resultados, o que pode acontecer? O e-book conta a história do Alberto, que abriu uma loja de calçados e acabou formando o preço de venda dos produtos de forma errada. Ele achou que estava tendo lucro, mas na verdade estava no prejuízo. Eita, ele se enganou com as próprias contas. Ele não considerou alguns custos importantes na hora de definir o preço dos produtos. Por isso que é tão importante a gente entender direitinho o demonstrativo de resultados e acompanhar de perto a saúde financeira do negócio. Já exploramos os custos fixos, o capital de giro, as metas de venda, os gastos variáveis, o ponto de equilíbrio e o demonstrativo de resultados. Ufa! Tem mais alguma coisa para analisar para ter certeza de que o negócio é viável?
Tem sim. A gente precisa descobrir quanto tempo vai levar para recuperar o dinheiro investido no negócio. Ou seja, calcular o retorno do investimento. É o momento em que a gente colhe os frutos do nosso trabalho, né? Exatamente. E a Zilda, com seu planejamento impecável, projetou um retorno do investimento em 32 meses para a loja dela. 32 meses. Nossa, parece bastante tempo. Vale a pena esperar tanto assim. Essa é uma pergunta que todo empreendedor precisa se fazer. E para responder essa pergunta, a gente precisa comparar o retorno do investimento do nosso negócio com outras opções de investimento disponíveis no mercado, como aplicações financeiras, por exemplo. Faz sentido. A gente precisa ter certeza de que está colocando o nosso dinheiro no lugar certo, né? Mas como a gente compara essas opções de forma justa? O Sebrae sugere que a gente se faça algumas perguntas importantes. Se eu investir esse dinheiro numa aplicação financeira, em quanto tempo eu vou ter o retorno? Esse tempo é menor do que o projetado para o meu negócio. Ou seja, a gente precisa colocar na balança o tempo de retorno e o potencial de lucro de cada opção. Exatamente. Mas é importante lembrar que o retorno do investimento não é o único fator a ser considerado. A gente também precisa levar em conta o risco. É verdade. Investir no negócio próprio geralmente envolve mais riscos do que uma aplicação financeira, por exemplo. Mas, por outro lado, o potencial de lucro também pode ser muito maior. É como escolher entre caminhar por uma trilha tranquila ou escalar uma montanha. A trilha é mais segura, mas a vista do topo da montanha é incrível. Gostei da analogia. Então, na hora de analisar o retorno do investimento, a gente precisa pensar qual montanha a gente quer escalar. E o e-book do Sebrae dá mais algumas dicas para ajudar a gente nessa decisão. Sim, ele sugere que a gente se pergunte: seria mais vantajoso, considerando os riscos e o potencial de crescimento do meu negócio, ter um retorno do investimento num prazo maior? Vale a pena esperar um pouco mais para colher os frutos do meu trabalho? Às vezes vale a pena ter um pouco mais de paciência e esperar o negócio se desenvolver para ter um retorno maior no futuro, né? Exatamente. E a última pergunta que o Sebrae sugere que a gente se faça é: tem algum ajuste que eu posso fazer no meu modelo de negócio para acelerar o retorno do investimento sem comprometer a qualidade do meu produto ou serviço? Como otimizar a rota da nossa viagem para chegar mais rápido ao destino sem abrir mão da segurança e do conforto. Perfeito. O Sebrae nos guia por um processo de análise completo e estratégico, nos ajudando a tomar decisões mais conscientes na hora de investir no negócio. E o mais importante, ele nos incentiva a pensar de forma crítica, questionando cada passo, analisando as diferentes opções e buscando o caminho mais adequado para alcançar o sucesso. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. E na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai se aprofundar no retorno do investimento e te dar aquele último empurrãozinho para você transformar sua ideia em um negócio de sucesso. Fique ligado. De volta para o nosso Deep Dive. Lembra da Zilda, né? A expert em planejamento do e-book do Sebrae? Ah, ela arrasou nos cálculos de investimentos, gastos fixos, capital de giro e até definiu uma meta de vendas de R$ 35 mil por mês para a loja de roupas dela. Isso aí. A Zilda mandou bem pra caramba. Mas teve um ponto que a gente deixou no ar na parte anterior, lembra? O tal do retorno do investimento, né? Aquela hora que a gente recupera a grana que investiu e começa a ver o lucro rolando. Exatamente. A Zilda projetou que ia levar 32 meses para ter o retorno do investimento dela. O que você achou desse prazo? 32 meses. Me parece um pouco longo, sabe? Será que vale a pena esperar tanto tempo assim para ver o retorno? É uma pergunta que a gente precisa se fazer com certeza. E para responder essa pergunta, o e-book do Sebrae dá uma dica. Comparar o retorno do investimento do nosso negócio com outras opções de investimento, tipo aplicações financeiras. Ah, entendi. Tipo, ver se meu dinheiro rende mais rápido que com menos risco em outro tipo de investimento. Isso aí. É como se a gente estivesse escolhendo um caminho para chegar num destino. A gente precisa analisar qual caminho é mais rápido, mais seguro e mais vantajoso para a gente. Gostei da analogia. Então, na hora de decidir se vale a pena investir no meu negócio, eu preciso comparar com outras opções, tipo aplicações financeiras, para ver qual delas me dá o melhor retorno no menor tempo e com menos risco. Exatamente. É. Mas o e-book do Sebrae também alerta para a gente não levar em conta só o tempo de retorno. Tem outras coisas importantes para considerar, tipo o risco de cada investimento. Verdade. Investir no negócio próprio é sempre mais arriscado do que deixar o dinheiro parado numa aplicação, né? Geralmente sim. Mas, por outro lado, o potencial de lucro de um negócio próprio também pode ser muito maior do que o de uma aplicação financeira, né? É tipo aquela história de quanto maior o risco, maior o retorno, né? É isso aí. É como se a gente estivesse escalando uma montanha. Quanto mais alta a gente quer chegar, mais difícil e perigosa é a escalada. Mas a vista lá de cima, essa compensa qualquer esforço. Nossa, tá poético hoje. Mas entendi o seu ponto.
Investir no negócio próprio é desafiador, mas a gente conseguir superar os obstáculos, a recompensa pode ser enorme. Com certeza. E para te ajudar a decidir qual montanha você está a escalar, o e-book do Sebrae sugere que você se pergunte: considerando os riscos e o potencial de crescimento do meu negócio, será que vale a pena ter um retorno do investimento num prazo maior? Ou seja, às vezes vale a pena ter um pouco mais de paciência para ver o negócio crescer e dar mais lucro no futuro, né? Exatamente. E a última pergunta que o e-book sugere é: será que eu consigo fazer algum ajuste no meu modelo de negócio para acelerar o retorno do investimento sem prejudicar a qualidade do meu produto ou serviço? Boa. Às vezes a gente consegue otimizar o negócio para ter o retorno mais rápido, né? Tipo, ajustar os preços, cortar gastos, melhorar o marketing. Isso aí. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no tempo de retorno do investimento. É como se a gente estivesse encontrando um atalho no nosso mapa para chegar mais rápido no destino. Adorei. O e-book do Sebrae é realmente um guia completo para quem quer ter o próprio negócio. Ele ajuda a gente a analisar cada detalhe, a tomar as melhores decisões e a trilhar o caminho do sucesso. É isso aí. Ele te dá as ferramentas, mas quem decide qual montanha quer escalar é você. E para te ajudar a se preparar para essa escalada, a gente vai voltar na próxima parte do nosso Deep Dive com mais dicas e insights valiosos. Chegamos ao final da nossa jornada. Exploramos cada cantinho da viabilidade de negócios e agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. Ufa, quanta informação. Mas valeu a pena, né? Agora a gente está craque em investimentos, gastos, capital de giro, metas de venda. Ponto de equilíbrio, demonstrativo de resultados, retorno do investimento. Acho que não deixamos passar nada. Acho que agora a gente está pronto para encarar o desafio de abrir um negócio. Mas antes de começar a colocar a mão na massa, que tal a gente relembrar os pontos principais da nossa aventura? Boa ideia. Vamos recapitular tudo para ter certeza que a gente gravou bem as lições. A gente começou entendendo o conceito de viabilidade de negócios, que basicamente é a capacidade do negócio de gerar lucro e se sustentar ao longo do tempo, certo? Isso aí. É saber se o negócio tem potencial para dar certo, se ele vai conseguir pagar as contas e ainda sobrar um dinheirinho no final do mês. A gente viu que para analisar a viabilidade, a gente precisa desvendar vários mistérios. Os investimentos e gastos, o capital de giro, as metas de venda. Ponto de equilíbrio, o demonstrativo de resultados e o retorno do investimento. Cada um desses elementos é uma peça fundamental no quebra-cabeça da viabilidade. Lembrando que os investimentos, que são a base do nosso negócio, se dividem em duas categorias. Os investimentos fixos e os gastos fixos mensais. Os investimentos fixos são aqueles bens essenciais para o funcionamento do negócio, tipo equipamentos, móveis, reformas, a estrutura física do negócio, aquelas coisas que a gente compra uma vez e usa por um bom tempo. E os gastos fixos mensais são aquelas contas que chegam todo mês, que a gente venda muito ou venda pouco, tipo aluguel, salários, conta de luz, internet. Exatamente. São as despesas que não dão trégua, mesmo que as vendas estejam fracas. A Zilda, a personagem do e-book do Sebrae, investiu 20 mil, coreando 150 mil reais em investimentos fixos para a loja de roupas dela e estimou os gastos fixos mensais em 6.270 mil reais. Ela realmente se planejou direitinho. Ela caprichou no planejamento. E depois a gente viu que, além dos investimentos e dos gastos fixos, tem outro elemento crucial: o capital de giro. O capital de giro é aquela reserva financeira que garante que a empresa vai conseguir sobreviver nos primeiros meses, né? Isso mesmo. Enquanto as vendas ainda não estão bombando, o capital de giro é o que mantém o negócio funcionando. Tipo o combustível que impulsiona o foguete até ele alcançar a órbita e se sustentar sozinho. A Zilda, sempre precavida, separou 64.915 reais para o capital de giro da loja dela. E ela incluiu nesse valor uma reserva para cobrir os gastos fixos por 6 meses, além dos custos com a abertura da empresa, marketing, treinamento da equipe e compra do estoque inicial. A Zilda não dá ponto sem nó. Depois a gente aprendeu sobre a importância de definir metas de vendas desafiadoras mais realistas. Não adianta a gente mirar na lua se a gente não tem condições de chegar lá, né? As metas precisam ser desafiadoras, mas ao mesmo tempo alcançáveis. A Zilda, depois de fazer uma pesquisa de mercado, definiu a meta de 35 mil reais de faturamento mensal para a loja dela. Uma meta ambiciosa, mas que parece bem pé no chão. Depois a gente mergulhou no mundo dos gastos variáveis, que são aqueles que mudam de acordo com o volume de vendas. Se a gente vende mais, eles aumentam. Se a gente vende menos, eles diminuem. Tipo, comissões de vendedores, impostos sobre as vendas, custo das mercadorias. Isso aí. E é super importante a gente incluir esses gastos na análise de viabilidade para ter uma noção real dos custos do negócio. A Zilda estima os gastos variáveis dela em R$ 25.389 reais por mês, incluindo comissões para os vendedores, impostos e custos de reposição do estoque. Mas é importante lembrar que esses valores mudam bastante de um negócio para outro, dependendo do tipo de produto que você vende, da sua estrutura, do regime de impostos. Cada caso é um caso. E para entender melhor a relação entre custos e receitas, a gente explorou o conceito de ponto de equilíbrio.
O ponto de equilíbrio é o volume de vendas que a gente precisa ter para cobrir todos os custos sem ter lucro nem prejuízo. Tipo, o ponto de equilíbrio numa gangorra, onde os custos e as receitas se equilibram. A Zilda, usando a fórmula do Sebrae, calculou o ponto de equilíbrio da loja dela em R$ 20.886,21 SUS. Ou seja, para se manter no jogo, ela precisa vender pelo menos esse valor todo mês. O ponto de equilíbrio é um número mágico que todo empreendedor precisa ter na ponta da língua. Depois a gente aprendeu a decifrar o demonstrativo de resultados, que é um relatório que mostra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. É tipo um check-up completo nas finanças do negócio. A Zilda, com seu planejamento impecável, projetou que ia começar a ter lucro a partir do 7º mês de funcionamento da loja, com lucro de R$ 3.341. Que orgulho da Zilda! E por último, mas não menos importante, a gente chegou no topo da montanha. O retorno do investimento. É a hora em que a gente finalmente recupera o dinheiro que investiu e começa a colher os frutos do nosso trabalho. A Zilda estimou que o retorno do investimento dela ia acontecer em 32 meses. Mas como a gente sabe se esse prazo é bom ou ruim? A gente precisa comparar o retorno do investimento do nosso negócio com outras opções de investimento, tipo aplicações financeiras. O Sebrae sugere que a gente se faça algumas perguntas importantes para comparar as opções. Se eu investisse dinheiro numa aplicação financeira, quanto tempo eu vou levar para ter o retorno? Esse tempo é menor do que o do meu negócio. Considerando os riscos e o potencial de crescimento do meu negócio, será que vale a pena esperar mais tempo para ter o retorno? Porque será que eu posso mudar alguma coisa no meu negócio para ter o retorno mais rápido, sem prejudicar a qualidade do meu produto ou serviço? Com essas perguntas, a gente consegue analisar cada opção com calma e escolher o caminho mais estratégico. E com isso, a gente conclui nossa expedição pelo mundo da viabilidade de negócios. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e se sintam mais preparados para transformar a ideia de vocês num negócio de sucesso. O e-book do Sebrae é um guia completo e super útil para quem está nessa jornada. Usem ele como um mapa, planejem cada passo com cuidado e não tenham medo de se aventurar. E a gente se encontra na próxima, com mais dicas e informações para te ajudar a realizar o seu sonho de ter um negócio próprio. Até mais. Tchau, tchau.